Olá, paz e bem. Estamos aqui no Fé e Razão, né? E eu quero esclarecer uma coisa no vídeo de ontem que eu creio não ter ficado muito claro, né? Teve um irmão que botou aqui: Jesus não é verdade. Como Jesus não é verdadeiramente homem, se a própria Bíblia diz que Deus se fez homem e morreu em uma morte de cruz, tá? Cara, o vídeo eu não estou dizendo que ele não se fez homem, ele adquiriu natureza humana. Mas a pessoa dele sempre foi, sempre é e sempre será divina. Entendeu? E aí, né, vamos começar do quadro de ontem, tá? Eu vou mudando as cores para ver se as pessoas, com a mudança de cores, percebem melhor a explicação. Porque entre o quadro protestante e o quadro católico, eu não mudei a cor e às vezes não desperta a pessoa, tá? Você concorda comigo que Jesus é a segunda pessoa da Santíssima Trindade? Nisso a gente concorda. Ele é uma pessoa, tá? E antes dele encarnar no seio da Virgem Maria, tá? Receber o sangue de Maria, Deus fecundar o óvulo de Maria para que ele nascesse, antes ele tinha natureza divina, correto? Até aí, beleza. Depois que ele encarna no seio da Virgem, ele se torna descendente de Davi segundo a carne e, né, ele ganha, né, ele se torna humano, ele tem a natureza humana, ele é composto de carne, corpo e alma. Antes disso, ele não tem corpo, correto? Até aí, estamos beleza, entendeu? Então vamos lá. O que é uma pessoa, tá? Na teologia e na filosofia católica? Uma pessoa é uma substância individual de natureza racional. Então, os anjos, eles não têm corpo, mas eles têm uma natureza individual e eles são racionais. Concorda comigo? A Santíssima Trindade são três pessoas distintas, quer dizer, três pessoas com substância individual, mas tem uma natureza racional. Por isso é que a gente fala que o Pai não é o Filho não é o Espírito Santo e o Espírito Santo não é o Pai. Tá? O homem. O que compõe o homem? A substância do homem. O homem é uma pessoa, mas ele tem uma substância. Aí a gente vai partir. O que é uma substância? O que compõe a substância do homem? O homem, a substância dele é composto de corpo e alma. Correto? O que compõe a substância de Deus? E aqui eu vou botar nos termos católicos. Tá? Que outras religiões isso muda. Deus existe por si mesmo. Ele não é como Zeus, que era filho de Cronos. Entenda isso. E ele é eterno. É algo que não tem fim e dura para sempre. Isso é a substância, é o que define Deus. Ele existe desde sempre, não tem princípio nem fim. Entendido isso, tá? Então vamos lá. Jesus Cristo, a substância dele é divina, né? Porque ele é uma pessoa divina, ele tem, né? É, substância individual, natureza racional. Qual é a substância divina dele? Ele é eterno. Ele não tem princípio nem fim. A pessoa divina de Jesus não pode ter princípio nem fim. Por isso que a gente fala que Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre, eternamente. Correto? Então, esse ponto aqui, para mim, eu espero que você tenha entendido.
que Jesus é uma pessoa divina e eterna. Ele não tem princípio nem fim. Ao qual, quando ele se encarna, correto? Aí ele ganha a substância de homem, natureza de homem, com corpo e alma. Até aí, beleza. Né? Então vamos lá. Né? Como é que a gente se baseia que ele tem substância divina, natureza divina? João, 1 João capítulo 1, né, versículo 1. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. O verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Hebreus 1:3. Então veja, ele não deixou de ser divino. Ele não perdeu, ele não deixou de ser uma pessoa divina. Então ele é uma pessoa divina que assume a natureza humana. Tá? Além da divina que ele já tinha. Em virtude de ter uma natureza humana completa e uma natureza divina, Cristo é Deus e é homem, humano e divino, por causa das naturezas, não das pessoas. Tá? Então, ele é uma pessoa divina que tem a natureza humana e a natureza divina. Esse é o princípio da união hipostática. É uma única pessoa que não se confunde, tá? Não há confusão entre as duas naturezas, nem separação. Então, o que a gente está falando aqui é de natureza. Natureza é uma coisa, pessoa é outra. Tá? Então, voltando aqui, tá? Você é um homem, você tem uma pessoa, você é individual, você tem a natureza individual, natureza racional. Correto? Não tem outro igual a você. E você, a sua substância é de homem, porque você é composto de corpo e alma. Tá bom? Aí vamos lá. Vamos supor, tá? Que Jesus vire uma pessoa humana. No momento que ele vira uma pessoa humana, como dentro da união hipostática só pode haver uma pessoa, o que ocorre com a pessoa divina de Jesus que é eterna, que não tem fim? Ela deixa de existir. Veja o absurdo teológico. É o fim da Santíssima Trindade e Maria não é mais mãe de Deus. Como assim, Cláudio? Ela deixa de ser mãe de Deus? Sim. Porque se ele apenas é uma pessoa humana, tá? A gente chama Maria mãe de Deus por quê? Porque a pessoa que ela gerou é divina. Ele jamais perde essa divindade. Entendam isso. Tá? Ele não se torna a pessoa humana, não. Ele é uma pessoa divina, continua pessoa divina. Não há mudança. Não, ele não se torna um ser híbrido. Não é isso que ocorre com Jesus. Né? Porque se ele se torna um ser híbrido, já não é mais distinto as duas naturezas. Tá bom? O híbrido não é distinto às duas naturezas. Fundiu ali e não tem mais essa distinção. Então, o que a gente fala? Maria, né, não gerou a divindade de Cristo. Ponto final. Apenas a sua natureza humana. Mas a pessoa que ela gerou é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que é essa pessoa é divina.
Por isso é que ela é devidamente chamada Mãe de Deus. Entendeu? Por que a pessoa de Jesus não muda? Ele não pode deixar de ser uma pessoa divina, porque ele, como pessoa divina, ele é eterno, ele dura para sempre, ele não pode, em momento nenhum, deixar de existir. Entendeu? Quem morre na cruz? É a pessoa de Jesus ou é a natureza humana de Jesus? Entendeu? É a natureza humana. A pessoa divina de Jesus não pode morrer, ela não pode deixar de existir. Tá? Então Jesus não é uma pessoa divina humana e ele não se torna uma pessoa humana. Ele adquire a natureza humana. Ele já tinha a natureza divina, tá bom? E depois, ele, quando encarna no seio da Virgem Maria, como eu já falei, Deus fecunda o óvulo da Virgem, porque o homem não é criado do nada, assim como Adão, né, foi criado de uma terra virgem imaculada, era justo que Jesus nascesse de uma terra, né, uma virgem imaculada. Senão ele nasceria em condição inferior a Adão. Então, a partir disso, é que ele adquire a natureza humana. Ele não se torna uma pessoa humana. É que as pessoas ficam nessa confusão, pessoa, natureza, assim. A pessoa dele sempre foi divina, sempre será divina. Pega os pais da igreja, se alguém chama ele de pessoa humana, meramente humana, não, ele é uma pessoa divina. Nunca deixou de ser. Porque ele não pode deixar de existir. No momento que ele se torna outra pessoa, ele deixa de existir. Entendeu? Ou ficou muito difícil. Entendeu? Então, é isso que acontece. As pessoas elas estão. Ah, não, a pessoa como se. De um jeito muito raso. Entendeu? Entendeu? Eles estão confundindo pessoa com personagem, uma persona. Não, não é isso que acontece. A gente está falando de o indivíduo em si mesmo. Esse indivíduo em si mesmo, ele é uma pessoa divina e ele, em momento nenhum, ele perde isso. Ele adquire a natureza. Entendeu? Então, gente, eu espero ter deixado isso claro. Tá? Jesus não veio aqui, fantasiado de ser humano. Não, ele veio com a natureza humana. Ele tinha, como eu falei, ele tinha sono, ia na privada, ele ficava cansado, entendeu? Ele comia, ele bebia, ele tinha todos os. Né, sentia dor. Aquilo que é da natureza humana era dele. Assim que, como também era a natureza divina dele. Ele veio com todas as informações, né, para nos salvar. Por isso é que ele fala, né, tem uma hora lá que ele fala que ele não sabe, né, quando perguntam quando é que vai ser o fim dos tempos, ele fala só o Pai sabe. Porque a informação que ele veio foi de salvação, não de fim do mundo. Depois, quando ele ressuscita, você vê com os apóstolos, ele fala que não compete ao homem saber. Correto? Então, nele habita completa a divindade plena. Ele, no princípio, ele era Deus,
E Deus se encarnou e veio no meio de nós. Ele não deixa de ser essa pessoa divina. Porque se em algum momento, cheguei aqui, deixei de ser divino e me tornei uma pessoa humana, acabou a Santíssima Trindade. Você não pode chamar Maria de mãe de Deus. Entendeu? É isso. Então, eu espero que isso tenha ficado claro. Se não ficou, né? Deixa aí suas dúvidas, que eu vou tentar responder para cada um pontualmente. Né? E paz e bem para todo mundo. E até a próxima. Amém.